A sepse é um conjunto de manifestações clínicas apresentadas pelo organismo humano ao reagir a um agente infeccioso, seja ele bacteriano, viral ou fúngico. Essas alterações acontecem em todo o organismo e são observadas, mesmo nos locais onde o agente infeccioso não está presente. Deve-se atentar aos sintomas, que são queda da pressão arterial, redução do fluxo sanguíneo nos órgãos, dentre outros. Pois caso a sepse não seja identificada em tempo adequado, o paciente poderá entrar em choque séptico e vir a óbito. Basicamente, a sepse é um estado em que pode ocorrer uma incapacidade do sistema circulatório em fornecer fluxo sanguíneo adequado para atender às necessidades metabólicas dos tecidos e órgãos vitais, causado por uma ação da resposta inflamatória sistêmica que resulta na incapacidade de manter a pressão arterial, consequentemente diminuição na perfusão sanguínea para os órgãos vitais. Bom dia, meu nome é Fernanda e agora eu vou falar um pouquinho sobre o choque séptico. O choque séptico é um estado de falência circulatória aguda associada a foco infeccioso ou predomínio de componente endotóxico, constituindo-se em grande desafio médico devido à sua prevalência, morbimortalidade e custo do tratamento. É uma emergência médica que pode culminar com falência múltipla de órgãos e a morte. A maioria dos casos de choque séptico é causada por bacilos gram-negativos ou cocos gram-positivos, adquiridos no hospital, e frequentemente ocorre em pacientes imunocomprometidos e em pacientes com doenças crônicas e debilitantes. Para explicar um pouquinho melhor, o choque séptico, ele é uma complicação grave da sepse, né? Que mesmo com a realização de um tratamento adequado, com reposição de fluidos e antibiótico, a pessoa ela continua com a pressão arterial diminuída. Então, esses parâmetros eles têm que ser avaliados regularmente no hospital para estar verificando a evolução desse paciente com resposta ao tratamento que está sendo indicado para esse paciente. Se não, está havendo a realização de um outro procedimento que dê resultado. O choque séptico é considerado um desafio, pois o paciente ele chega num estágio da doença que ele se encontra já super debilitado, além de haver um maior foco infeccioso e maior predomínio das substâncias produzidas pelos micro-organismos. Então, pela diminuição da pressão arterial, é comum que as pessoas em choque séptico apresentem também maior dificuldade na circulação do sangue, que faz com que chegue menos oxigênio aos órgãos mais importantes, como o cérebro, o coração e os rins. Então, isso faz com que surjam outros sintomas mais específicos do choque séptico. Por exemplo, a diminuição da quantidade de urina, alteração do seu estado mental. Então, sempre tem que estar observando o tratamento do paciente para ver se está tendo a resposta necessária para tentar controlar o choque séptico para não correr no caso de dar falência múltipla dos órgãos e o paciente vir a óbito. A infecção sem disfunção é uma suspeita ou a confirmação de infecção onde não apresenta disfunção orgânica, tendo ou não critérios da síndrome de resposta inflamatória sistêmica. A sepse é a suspeita ou confirmação da infecção com a disfunção orgânica, independente da síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E o choque séptico é a evolução da sepse com hipotensão grave e persistência, independente das alterações de lactato. Protocolo gerenciado de sepse. No ano de 2018, o Instituto Latino-Americano de Sepse, o ILAS, criou o Protocolo Gerenciado de Sepse, que consiste nada mais, nada menos que um protocolo clínico para atendimento dos pacientes adultos com suspeita de sepse ou choque séptico. O protocolo visa que tempo é vida quando se trata de um paciente com sepse. Portanto, os cuidados de enfermagem são primordiais para o diagnóstico precoce. Caso haja suspeita de um quadro de sepse na triagem, a enfermagem deve encaminhá-lo à equipe médica de forma imediata. E a mesma irá decidir se o protocolo será continuado.
Ficha de triagem utilizada para o protocolo gerenciado de sepse. Essa ficha ela é diferente em alguns aspectos da ficha de triagem da qual estamos acostumados a ver. Nela, além dos dados primordiais pessoais do paciente, deve constar de antemão o local de internação do paciente e a enfermagem deve avaliar se o paciente apresenta ao menos 2 sinais de SIRS, que é Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica. Essa SIRS consiste em hipertermia ou hipotermia, que é a alta ou baixa temperatura, leucocitose ou leucopenia, que é a baixa ou a alta no número de glóbulos brancos, taquicardia ou braquicardia, que consiste em ser elevação nos batimentos cardíacos ou baixa nesses batimentos, taquipneia ou bradipneia, que é aumento na respiração ou diminuição do ritmo da mesma, tal como deve ser analisado pelo enfermeiro ou enfermeira os sinais críticos de disfunção orgânica, que são hipotensão, no caso baixa da pressão arterial, rebaixamento do nível de consciência, dispneia, que seria a falta de ar, ou a dessaturação, que é a baixa da saturação. Dessaturação, que nada mais é do que a baixa ventilação ou a ausência da ventilação pulmonar. Depois de toda essa avaliação realizada pela equipe de enfermagem, entra a avaliação médica, o que tradicionalmente não ocorre. E essa primeira avaliação, ela analisa a parte histórica sugestiva de infecções, tais como pneumonia, infecção urinária, meningite, infecção sanguínea, endocardite, entre outras. A segunda avaliação realizada pela equipe médica é a apresentação de critérios para infecção, sepse, choque séptico ou várias outras de um modo geral. Em terceiro, entra a conduta de tomada de decisão pelo médico responsável. Porque nesse momento é quando ele pede para coletar exames e ele começa a adentrar com a realização de um tratamento com antimicrobianos. Para que possa se encerrar de forma conclusiva essa ficha e toda a conclusão desse caso clínico,
é necessário a avaliação após resultados de todos os exames que foram coletados. E nesse momento é quando entra a conclusão de toda a situação clínica desse paciente, que é quando os médicos e toda a equipe, eles entram com uma estratégia de plano de tratamento para esse paciente ou dão para ele a alta. Podemos dizer também que o protocolo gerenciado de sepse ele conta com 3 pacotes de tratamento para pacientes diagnosticados com sepse, sendo eles pacotes de 1 hora, pacote de 3 horas e pacote de 6 horas, que vamos observar agora nos próximos slides. Aqui vamos observar o tratamento do pacote de 1 hora, que é medir o nível de lactato e depois medir novamente se esse lactato inicial está maior que 2 milimols por litro, obter hemoculturas antes de iniciar o tratamento de antibióticos, iniciar antibióticos de amplo espectro, que é para combater a infecção, ressuscitação volêmica com 30 ml por quilo de cristalóide para hipotensão ou lactato maior de 4 milimols por litro, iniciar vasopressores se o paciente hipotenso durante ou após a ressuscitação volêmica estiver para manter a pressão arterial maior que 65. Agora vamos falar do tratamento no pacote de 3 horas, que é medir o nível de lactato, obter hemocultura antes da administração de antibióticos, administrar antibióticos de amplo espectro e administrar 30 ml por quilo de cristalóide para hipotensão ou lactato maior ou igual a 4 milimols por litro. E no pacote de tratamento de 6 horas, usa-se vasopressores para hipotensão, que não responda à ressuscitação fluídica inicial. Então, tem que estar mantendo uma pressão arterial média maior ou igual a 65. E no caso de hipotensão persistente, após a administração inicial de líquidos, a pressão arterial média tem que ser maior que 65, ou se o lactato inicial foi maior ou igual a 4 milimols por litro, tem que estar reavaliando o estado desse volume e a perfusão tecidual e documentar os achados. Medir novamente o lactato e se o lactato inicial estiver elevado. Então, o médico sempre vai ter que estar avaliando o paciente para ter o controle do lactato e da pressão arterial, para ele ver qual a melhor conduta, qual o melhor plano de tratamento para esse paciente, o antibiótico de amplo espectro para realmente combater essa infecção, para como a gente já vem vendo, esse paciente não ter a falência múltipla dos órgãos e não vira óbito. Olá, eu me chamo Letícia e vou falar um pouquinho do atendimento de enfermagem segundo o Manual de Sepsis no Plano de Saúde Pública do Corém 2018. Caso chegue um paciente com suspeita de sepse dentro do hospital, a gente tem que se atentar a pelo menos 2 critérios de SRI e pelo menos uma disfunção orgânica. A instituição vai decidir considerar ou não taquicardia e febre como um critério, E após isso, o enfermeiro, caso necessário, vai introduzir oxigenoterapia e vai funcionar um acesso venoso periférico e vai chamar o médico de referência do tratamento de sepse do hospital. E perante essa suspeita clínica de sepse, a gente deve seguir o seguinte passo, que é o protocolo gerenciado de sepse, E comumente se usa o pacote de 3 horas, que é a coleta de lactato, hemoculturas e cultura dos cílios pertinentes, E também a coleta dos demais exames do kit sepse, que seria a hemocultura, a gasometria, o lactato arterial, o hemograma, a creatina, a bilirrubina e o coagulograma. Após isso, e após o resultado do lactato, que é de 30 minutos em média, vai se iniciar a antibiótico terapia, E o enfermeiro responsável pelo leito vai ser quem vai administrar essa medicação. E caso o lactato der 2 vezes mais o valor normal ou a hipotensão, esse paciente vai ser considerado como um choque séptico, E caso esse paciente também tenha sido um alarme falso, podemos descontinuar o protocolo.
E o que a enfermagem deve se atentar nos sinais e sintomas do paciente com possível sepse, né? No sistema cardiovascular, a gente tem que se atentar na taquicardia, na hipotensão, no edema periférico, na diminuição da perfusão periférica e arritmias, na respiratória, dispneia, taquipneia, cianose, na neurológica, confusão e redução do nível de consciência, delírio, agitação, na renal, ligúria, elevação de escórias, a hematológica, alterações no coagulograma, anemia, leucopenia. Na parte gástrica, a gente tem que se atentar à gastroparexia, no íleo anidimânico, nas úlceras por estresse, hemorragias digestivas, diarreia e distensão abdominal. Na parte hepática, a gente tem que se atentar no aumento das enzimas caniculares, elevação de excreção de transaminases e colastase. E nas endócrinas, a gente tem que se atentar na hiperglicemia, no catabolismo protético, né, na hipotensão por compartimento suprarrenal e redução dos hormônios tireódicos. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Joyce e eu vou dar continuidade ao assunto falando sobre os cuidados de enfermagem. Os cuidados de enfermagem para o paciente séptico são de suma importância, logo que a patologia acomete grande parte das funções fisiológicas, e para que essas necessidades humanas sejam atendidas, é necessário seguir alguns passos da sistematização da assistência de enfermagem, conhecido também como a sigla SAI. A primeira etapa é a coleta de dados, que tem como objetivo conhecer o histórico do paciente, fazer coleta de dados, né? Nessa etapa é composta também pelo exame físico e entrevista. As informações podem ser obtidas junto ao próprio paciente, com seu familiar ou com outra pessoa que o acompanhe. É preciso saber se ele tem alguma doença crônica, se faz a utilização de medicamentos, se passa por algum tratamento, se tem alergias, e entre outros pontos. É importante conhecer também o estilo de vida, como hábitos e aspectos psicossociais, como sua religião, a fim de saber se haverá algum impedimento em determinado procedimento, por exemplo. A segunda etapa é o diagnóstico, que após a coleta de dados, chega o momento do diagnóstico da enfermagem, em que os profissionais reúnem as informações do paciente e as interpretam. A terceira etapa é o planejamento. Depois de concluído o diagnóstico da enfermagem, é preciso fazer o planejamento ou a prescrição de cuidados. É a fase de enumerar ações, que serão tomadas para estar prestando melhor atendimento ao paciente. A quarta fase é a implementação. A implementação é o momento de os profissionais de enfermagem colocarem em prática suas ações listadas na fase do planejamento. Em outras palavras, é a assistência que será realizada, por exemplo, administração de medicamentos, realização de higiene do paciente, aferição de sinais vitais e entre outras medidas. A última etapa é a avaliação. A etapa de avaliação, também chamada de evolução, é a última da SAI. Tem como finalidade determinar se as condutas e procedimentos adotados alcançaram os resultados previstos. Nesse slide, nós estaremos vendo os cuidados de enfermagem que foram descritos no Manual Sepsi do Corém 2018. Onde esse quadro ele é dividido em 3 partes. A primeira é o diagnóstico de enfermagem, a segunda, fatores relacionados, fatores de risco ou características definidoras, e por último, as intervenções de enfermagem, que é os cuidados que devem ser prestados em cada uma dessas situações. Na primeira linha, tem os riscos de choque, que os fatores de risco são sepse, hipovolemia, hipoxemia, que é o baixo nível de oxigênio no sangue, hipotensão, infecção, SERES, que é síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e as intervenções de enfermagem nesses casos é monitorar e avaliar as alterações da pressão arterial, principalmente pressão arterial média, frequência cardíaca e frequência respiratória, saturação do oxigênio, monitorar o PVC, que é a pressão venosa central, avaliar o nível de consciência,
monitorar o débito urinário e monitorar o SCVO2, que é a saturação de oxigênio venosa central. Na segunda linha, fala sobre motilidade gastrointestinal disfuncional, que as características definidoras são distensão abdominal, dificuldade de eliminar as fezes ou diarreia, náuseas e vômitos. Os cuidados que deve ser prestado é realizar inspeção e ausculta abdominal, observar a frequência e aspecto das eliminações intestinais, observar queixas de náuseas e presença de vômito. Na terceira linha, vai falar sobre troca gasosa prejudicada. As características definidoras são dispneia, hipoxemia, taquicardíaca, sonolência, confusão, gases sanguíneos arteriais anormais e outros fatores são desequilíbrio na ventilação-perfusão, mudança na membrana alveolo-capilar e os cuidados que deve ser prestado é observar alterações no nível de consciência, monitorar oxiometria de pulso, monitorar gasometria arterial e lactato, monitorar a SCVO2, que já foi tratado como saturação de oxigênio venoso central, para quem não conhece a sigla, proporcionar terapia suplementar de oxigênio conforme necessário, intubação traqueal ou ventilação mecânica. Na próxima linha vai falar sobre padrão respiratório ineficaz, que o fator relacionado é fadiga da musculatura respiratória. Os cuidados que devem ser prestados é observar o nível de consciência do paciente, manter repouso no leito, monitorar a frequência e ritmo respiratório, observar a perfusão periférica, manter paciente em decúbito elevado de 30 a 45 graus, se não houver contraindicação, proporcionar terapia suplementar de oxigênio conforme necessário, ventilação não invasiva ou intubação traqueal e ventilação mecânica. O próximo é o risco de sangramento. O fator de risco é coagulopatia intravascular disseminada, efeitos secundários relacionados ao tratamento, medicamentos, cirurgias e transfusões. Os cuidados que devem ser prestados nessa situação de risco de sangramento é monitorar os sinais de sangramento, monitorar a contagem de plaquetas, inclusive exames de coagulação. Agora, no próximo slide, a gente vai estar dando continuidade em outros casos de diagnósticos de enfermagem e os cuidados que devem ser prestados. Vamos estar passando para o próximo slide. Agora, dando continuidade aos diagnósticos de enfermagem, vem o risco de perfusão renal ineficaz, que os fatores de risco que pode levar a esse diagnóstico é a hipovolemia, hipoxemia, infecção, sepse, e síris. Os cuidados que a enfermagem deve prestar nessa situação é monitorar o débito urinário e níveis de eletrólitos, verificar o PVC, realizar leitura diária de parâmetros laboratoriais como ureia e creatinina, realizar o balanço hídrico. O próximo diagnóstico de enfermagem é o débito cardíaco diminuído, que as características definidoras são ansiedade, agitação, crepitações, dispneia, oligúria, perfusão capilar periférica prolongada, pulsos periféricos diminuídos. Os cuidados que devem ser prestados é manter a posição corporal em semifoiler, observar sinais e sintomas de débito cardíaco diminuído, monitorar o estado respiratório em busca de sintomas de falência cardíaca, promover estabilização hemodinâmica por meio de ressuscitação volêmica prescrita pelo médico, garantir a titulação ideal das doses de drogas vasoativas e inotrópicas, monitorar edema periférico e distensão da veia jugular, monitorar e avaliar a pressão arterial e frequência cardíaca. O próximo diagnóstico é o risco de infecção, que os fatores de risco são os procedimentos invasivos que podem levar a esse diagnóstico. Os
Os cuidados que devem ser prestados é realizar a lavagem das mãos antes e depois dos procedimentos, observar a presença de sinais flogísticos em catéteres venosos e realizar curativo com clorexidina 0,12% ou álcool 70%, conforme protocolo. Trocar acesso venoso periférico conforme protocolo e realizar leitura diária de parâmetros laboratoriais. O próximo diagnóstico é o risco de desequilíbrio do volume de líquidos, que os fatores de risco é a sepse. Os cuidados que devem ser prestados nesse caso é verificar o PVC, né? Recapitulando que PVC é pressão venosa central, monitorar o débito urinário, edema periférico, distensão da via jugular, sons cardíacos e níveis de eletrólitos, realizar balanço hídrico. E para finalizar a nossa lista aqui do quadro, vem o risco de desequilíbrio na temperatura corporal, que os fatores de risco que podem levar a esse diagnóstico é a desidratação, medicamentos que causam vasodilatação, medicamentos que causam vasoconstrição e sedação. E os cuidados que devem ser prestados é verificar a temperatura corporal do paciente, instituir medidas de aquecimento corporal quando há riscos de hipotermia. De acordo com o quadro, nós podemos observar que para cada diagnóstico de enfermagem, há um cuidado específico para cada situação. E é importante nós nos atentarmos a essas questões para que nós possamos estar prestando o melhor atendimento, né, ao paciente e também evitando erros. Agora eu vou estar passando a palavra para a minha colega que estará dando continuidade ao assunto. Obrigada. Com base na pesquisa realizada, nosso grupo concluiu que a sepse e o choque séptico devem ser tratados com agilidade, e para isso, a enfermagem deve ter um olhar clínico e atencioso ao paciente, conhecer os sintomas e o protocolo gerenciado de sepse, a fim de minimizar o risco de mortalidade desse paciente. Afinal, a sepse é o jogo da vida. Muito obrigada.